Miau. Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã. Bom, eu nem ia fazer um vídeo a respeito disso, porém saiu o render finalizado do Galaxy S8. Eu vou explicar para vocês o que isso significa. Render nada mais é do que uma imagem finalizada de um produto, uma imagem tanto em 3D quanto em 2D e assim em diante. E com esse render, a gente vê que o produto está prestes a ser disponibilizado, digamos assim. Dia 29 de março vai ser o anúncio da Samsung a respeito do Galaxy S8, acompanhe, fique por dentro. E hoje nesse vídeo mega improvisado aqui, eu vou tentar falar para vocês o que vocês podem esperar do aparelho, algumas funções, especificações, com quanto de memória RAM ele vai vir, e etc. E as imagens do produto. Lembrando que não são imagens 100% finalizadas, ok? Porém, todos os vídeos de rumor que eu já fiz, eu acertei. Vejam o do Moto G3 e o do Moto X Style aí, que vocês vão ver. Bom, eu vou deixar aqui mais ou menos onde está meu Moto G, a foto das especificações. Bom, ele vai vir com 5.8 polegadas de tela, a resolução 1440 por 2960, é uma resolução que a gente não conhece, porque o 2K seria 2560 por 1440, porém deve ser pelo aumento das polegadas e etc. A câmera vai ser de 12 megapixels, com abertura de 1.7, 26mm, OIS, LED e pixels de 1.4. A questão crucial de pixels grandes é que a gente não precisa de tanta resolução para ter um pouco de qualidade. Lembrando que nas especificações que foram vazadas, digamos assim, vai ser um dos primeiros aparelhos que vai filmar em 4K com 60 quadros por segundo, ou seja, 4K a 60 FPS. Um dos problemas dessas especificações, que eu espero que não saia na versão final, é que o aparelho viria com apenas 4 GB de memória RAM. Bom, pode ser um bom número, na verdade é um bom número, porém a Samsung ela sempre entope o sistema com funções, aplicativos e etc. E 4 GB pode parecer muito pouco. Logo logo você vai ver a sua memória RAM cheia e assim por diante. Segundo os rumores, a versão comum, sem ser a versão Edge, teria 3000 mAh, o que parece ser um pouco mentira. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Digamos que a versão atual do Galaxy S7 já tem 2900 e alguma coisa, a versão Edge tem 3400 e alguma coisa. Digamos que o avanço na bateria teria que vir a partir do S8, para ser diferente da ruína que foi o Note 7. Então, essa informação eu não acredito 100%, porém é de um site confiável, GSM Arena. O aparelho teria uma tela Super AMOLED com a tecnologia 3D Touch, teria o Always On que veio no S7 e Gorilla Glass 5. A resolução, como eu já falei com vocês, é 1440 por 2960, deve ser diferente por causa do ganho em polegadas, com 568 pixels por polegadas, PPI. O Android seria o 7.0, o processador Snapdragon 835 na versão provavelmente americana, e na versão para o resto do mundo teria o Exynos 8895, algo mais ou menos assim. Como só tem informações a respeito do Snapdragon 835, eu já posso falar para vocês a quantidade de clock, a quantidade de núcleos e a arquitetura. Bom, segundo o site GSM Arena, a gente vai ter um octa-core com 4 núcleos de 2.45 GHz, mais 4 núcleos de 1.9, todos na arquitetura atual do Snapdragon 821 Trio. A GPU vai ser uma Adreno 540, e a gente pode esperar grandes ganhos em desempenho gráfico, digamos assim, porque, cara, o Snapdragon 835 promete e muito. A versão mais básica em armazenamento vai ser 64 GB, de acordo com o site. Isso seria uma boa e uma ruim, porque pode deixar o produto final bem caro. Porém, a versão mais básica tendo 64 GB, a gente teria
armazenamentos maiores, como 128 GB, 256 GB e assim por diante. A câmera, como eu já falei, ela vai ter estabilização ótica, vai ter pixels maiores, vai ter 12 megapixels, vai ter abertura de 1.7 e vai ter um LED flash. E tem uma coisa interessante, ao mesmo tempo que você gravar um vídeo em 4K, você vai poder tirar uma foto em 9 megapixels, tipo, simultaneamente. Além das coisas que eu já falei, ela vai ser provavelmente uma das primeiras câmeras de celulares a gravar 60 quadros por segundo em 4K, porque atualmente é só 1080p que consegue gravar em 60 quadros por segundo em celulares. E a câmera frontal vai ter 8 megapixels com abertura em 1.7, videochamada, Auto HDR e assim em diante. E finalizando as grandes especificações do aparelho, já já a gente vai para as fotos, ele vai ter Bluetooth 4.2 e USB tipo C reversível, algo que é muito, mas muito interessante, porque o USB tipo C ele já manda uma boa parte de energia na hora do carregamento e tal, tem alta taxa de transferência de dados com o computador, é uma tecnologia interessante. Bom, a gente vai começar a analisar as fotos do produto, porém, antes de tudo eu quero mostrar isso para vocês. Aqui do lado da câmera, provavelmente vai ser onde vai ficar o leitor de impressões digitais. A Samsung está sendo bem criticada nos grupos assim que leem esses rumores, não sabem se é verdade nem se é mentira. Por quê? Porque o aparelho teria praticamente 6 polegadas, 5.8, 6 polegadas. Vai ter o modelo do S8 Plus com 6.2 polegadas. Então, eu tenho um Moto G de primeira geração aqui com 4.5. Eu consigo pegar ele com uma mão, imagina algo de 6 polegadas e ainda ter que colocar o dedo lá do lado da câmera. Vai ser algo bem tenso. Eu espero que esse rumor não seja totalmente verdadeiro nessa parte, porque vai ser bem difícil desbloquear o aparelho com uma mão. E além disso, a gente também tem uma mudança que pode ser incrível, tipo, a gente não pode julgar antes de ter o aparelho em mãos, a gente não sabe se isso vai ser benéfico ou maléfico. Porém, a Samsung parece que no S8 vai remover os botões físicos e capacitivos da parte inferior do aparelho. Não vai ter mais o clássico botão Home, que está na linha S desde o primeiro S, o Galaxy S1 ao S7. E não vai ter os capacitivos ao lado e etc. O voltar e o menu, que antigamente era menu e agora foi transformado em multitarefas. Agora saindo da foto do render original e tal, indo para os renders que caíram nos últimos meses na internet, etc. Aqui a gente tem uma foto de uma loja de capinhas que infelizmente divulgou sem querer, se é que vocês me entendem, a foto do S8. Bom, a gente já vê aqui mudanças na câmera que provavelmente devem ser mentira, porque vocês viram a diferença do render atual para esse render aqui. O flash na parte de cima não ia ser uma boa ideia e não tem o leitor de digitais, então essa traseira aqui tá bem, mas bem mentirosa. Porém a frontal continua concretizada que não vai ter os botões físicos. Isso pode ser algo muito bom e algo muito ruim ao mesmo tempo. E agora nessa foto a gente vê o S8 dourado, a gente vê ele rodando a Grace UX, sim, a pronúncia é horrível, cara. Eu tô dando um zoom com uma mão e segurando o celular com a outra, tô gravando isso com a frontal. Mas enfim, na Grace UX a gente vê que as configurações que a gente conhece desde o Note 7, etc., um design muito lindo, um dourado bem forte e bem firme. Bom, e aqui a gente vai para outro render muito, mas muito atual. Esse render aqui, creio eu que seja de janeiro de 2017, dando um micro zoom aqui. A gente vê a mesma coisa que eu falei, leitor de digitais do lado da câmera, pode ser perfeito e pode ser horrível, vamos ver como vai ser a usabilidade disso. E a gente vê também o aparelho com a entrada tipo C, parece que vai ter entrada para fone de ouvido, ainda bem, né? Ainda bem Samsung não copia a Apple nisso, pelo amor de Deus. E sem os botões de início, os clássicos botões. Aqui na tela Always On, que a gente já conhece desde o S7. Aqui uma traseira, que a gente vê a mesma coisa que eu falei para vocês desde o início do vídeo.
o leitor de digitais do lado da câmera, pode ser incrível e pode ser horrível a usabilidade. E aqui a gente vê o nosso último render antes de finalizar o vídeo. Bom, jovens, a princípio é isso, esperem algo bom. Provavelmente vai ser um dos melhores aparelhos de 2017. Vai ter o Snapdragon 835, eu colocaria mais RAM, eu tiraria o leitor de digitais do lado da câmera, porque o celular vai ser muito grande, vai ser horrível de manusear e desbloquear a tela. Mas enfim, 29 de março, lançamento oficial do Galaxy S8 mundialmente. Fui!